Olá pessoal, bom dia. Hoje nossa aula vai ser virtual, literalmente. Ou seja, não será uma aula assíncrona, melhor dizendo. Estou gravando hoje a aula com antecedência, hoje surgiu um imprevisto e não poderia estar presente, então estou deixando a aula aqui gravada. Bem, o que nós vamos estar vendo hoje no nosso conteúdo? Nós vamos estar dando continuidade no assunto vetores, agora na visão cinemática. Então, a gente aprendeu, nós vimos a questão de ortogonalidade, vimos algumas propriedades como módulo, direção, sentido, e produto escalar, produto triplo misto, produto vetorial, né? Produto triplo misto, produto triplo vetorial. Então, essas foram algumas propriedades que nós vimos, e hoje nós daremos continuidade nesse assunto. Chega agora buscando verificar, primeiro, o movimento relativo, que nós vimos, né? Então, fazer alguns exercícios sobre o movimento relativo, velocidade relativa, e também nós vamos tentar abordar algumas questões sobre o problema de projétil e também movimento circular. Então, o foco principal de teoria será a parte de descrição de movimento utilizando vetores, né, por movimento de projétil, por exemplo, ou seja, onde nós temos uma aceleração da gravidade atuando na vertical, sem atrito, né, nós estamos pensando numa queda livre, aí estamos pensando sem atrito, senão com atrito ficaria uma outra dinâmica. Esse é uma primeira aproximação, né, para a gente começar a entender um pouco essa ferramenta e entender o conceito de separabilidade de movimento. E o segundo ponto vai ser o movimento circular. Então, são esses nossos dois principais tópicos. Então, nós vamos começar agora pela ideia de movimento de projétil. Então, como a gente apresenta esse problema? A gente apresenta da seguinte forma, né? Então, nós temos aqui, estou apresentando, né? Deixa eu ver. Sim. Então, nós temos o problema da seguinte forma. Eu tenho a aceleração da gravidade que está atuando aqui, ok? Eu tenho um observador, ok? Eu tenho um observador, e aqui não faz assim, nem estou falando que ele é, assim, eu estou pensando em relação a esse observador tem uma aceleração da gravidade, e aí eu vou colocar um sistema de coordenadas. Vou fazer aqui meu sistema de coordenadas, já lê esse observador, vou até mudar de lugar, esse observador daqui, vou colocar aqui meu sistema de coordenadas. Vou colocar aqui meu sistema de coordenadas, o que eu estou fazendo. E aí tem meus vetores que representam isso, que formam minha base, meu vetor I, meu vetor J. No meu sistema de coordenadas, para esse sistema de coordenadas, o meu vetor I seria, por exemplo, 1, 0. E o meu vetor J seria 0, 1. Então, como que eu vou descrever aqui? Então, na horizontal, a princípio, o movimento, eu não tenho nenhuma aceleração é nula. Se a aceleração é nula, a gente sabe que na direção horizontal fica assim, x é igual a 1x0 mais dxt. Na direção vertical, a gente acaba tendo uma aceleração. Então, fica y igual a y0 mais v. Aqui eu vou deixar v0x, aqui eu vou deixar v0y, t mais um g t quadrado sobre 2. Bem, da forma vetorial, para uma aceleração constante, nesse caso aqui, eu estou considerando que g, desculpa, eu errei um sinal aqui, porque o sinal é menos. O sinal é menos. Eu estou considerando que g é nada mais que 0 na direção x e menos g na direção y. Ou seja, ele pode ser escrito nada mais nada menos como sendo menos gj. Ok?
Do ponto de vista vetorial, como que eu posso representar essa equação? Essa equação eu posso representar da seguinte forma: essas duas equações aqui, ó, eu posso representar numa única equação vetorial, no vetor agora em duas dimensões, aí ele vai carregar essas duas informações e fica o seguinte, né? O meu R, que é a minha posição inicial, minha posição da partícula, né? Quem que é o R? O R é o meu X e Y. Então, quem que é? Vai ser, do ponto de vista agora, a minha equação da dinâmica, ou seja, como fosse o meu sorvetão. Ah, balanço de sorvetão, eu nem vou colocar L, eu vou colocar S. Então, para ficar parecido com sorvetão, eu vou colocar S. Então, meu S, vetor, vai ser o meu x, y. Então, quem que é o meu S? Meu S é igual a um S0, uma posição inicial, mais um V0, agora vetor também T, mais um A, que é a aceleração constante, T ao quadrado sobre 2, onde aqui o A é a aceleração, vetor aceleração. Não vou só falar aceleração, porque a aceleração é uma grandeza vetorial. Então, a aceleração. E aí eu estou falando aqui que essa fórmula só é verdade porque a aceleração é constante. Então, nesse caso, eu estou mostrando a aceleração constante. Então, como que ficaria meu sorvetão aqui? Ficaria assim, né? Então, o que vai ser meu S0? Meu S0 nada mais que meu X0, Y0. Quem que é o meu V0? Meu V0 nada mais que V0X e V0Y. Então, e o meu A? O meu A é o vetor G, que está ali em cima, que é exatamente esse vetor aqui. Então, com isso, eu escrevo essa dinâmica. Ah, professor, tem mais alguma coisa interessante que eu posso fazer? Bem, se eu derivar essa equação aqui, ó, vou derivar essa equação aqui, só como que eu derivo em um vetor? Bem, é igual derivar variável normal. Eu derivo cada componente. Então, eu vou derivar o x e vou derivar o y. Como o componente x ele é um escalar, então é só derivar normal, como nós vimos. E como o componente y também é um escalar, basta estar derivando normal também, como nós fizemos até agora. Então, não tem muita mudança aqui nesse quesito. Vamos lá, então. Então, como que eu derivo? Se eu derivar essa equação aqui, né, derivando 1, então, vou colocar aqui 1, chama de 1 essa equação, equação 1. Então, derivando a equação 1, derivando 1 em relação ao tempo, nós temos, o que nós temos aqui? Ficamos com o quê? Vai ser esse V, né? Que é a derivada de S em relação a T. Isso daqui vai ser quanto? O S0 é uma constante, então a derivada de constante é zero. Mas o meu V0 é uma constante também, vezes o T. O T, agora a derivada de T vai dar 1, então isso aqui vai dar V0. Mais o meu A também é uma constante. Mais o meu T, aqui eu estou derivando T quadrado sobre 2. Então a derivada de T quadrado sobre 2 é T. Então fica assim. Então como fica a equação? Fica, colocando aqui na frente, no vermelhinho, fica isso V é igual a V0 mais AT. E olha só, e se eu derivar de novo isso daqui? Se eu derivar de novo, isso vira da seguinte forma, né? A aceleração vai ser a derivada, vai a derivada da velocidade em relação ao tempo. Isso aqui vale quanto? Olha, a derivada da constante é zero, a derivada dessa constante também é zero, já tem a derivada do t. Então a derivada de t é 1, então é só ficar zero mais a vezes 1. Então isso aqui é a mesma coisa que a. Okay? Então ficou meio com a aceleração constante, ficou isso daqui, né? Então não ficou A igual a A, porque a partir da definição eu usei essa nomenclatura. Ok? Então eu estou partindo que a aceleração. Se a aceleração não fosse constante, né, ele daria uma expressão do tempo. Que daí, né, nós já vimos já movimentos assim, só que agora nós estamos em bidimensional. Vamos tentar fazer uma conexão e tentar observar alguns desses casos, por exemplo, quando, por exemplo, será que Torricelli é válido aqui agora?
como que ficaria Torricelli aqui? Então, por exemplo, como que a gente faz isso, né? A gente pode ver o seguinte, no caso, por exemplo, em unidimensional, por exemplo, eu tenho y igual a meu y0 mais um v0yt menos g, vou deixar a aqui, né? Mais um a, eu lembrando, estou pegando só a direção y, t quadrado sobre 2. E aí o meu v é igual a quanto? Meu v é igual a v0 mais at. Então, como que eu posso tentar v0y, né? Vy. Então, como que eu posso tentar manipular essa equação? Bem, essa equação eu vou escrever assim, ó. Delta y, que vai ser y menos y0, isso daqui é igual a quanto? Isso daqui é igual a t vezes v0y mais a t sobre 2. Então, fica assim. E aí eu vou tentar eliminar aqui, então, a variável t. Não é nem precisava ter colocado em evidência, né? E aí, exatamente essa dinâmica. Quando eu quero eliminar a variável tempo, eu encontro a equação de Torricelli. Então, como fica isso? Fica assim, ó. Y, delta y, né? Tá valendo quanto? Então, aqui, antes de mais nada, né? É o seguinte, quem vai ser meu t? Então, meu t aqui, para eliminar a variável tempo, então, a equação do Torricelli não é mais que eu vou usar essas duas equações aqui para eliminar a variável tempo. E eu elimino a variável tempo daqui. Então, o tempo vai ser igual a quanto? Vy menos v0y sobre a. E aí eu vou substituir isso aqui em cima. Então, ficaria da seguinte forma, né? Seria assim, então, desculpa. Lembrando que aqui aparece AT, né? E aqui, então, eu vou usar isso daqui e também vou usar essa substituição aqui. E eu sei também que A, P, vale VY menos V0Y. Então, tá aqui essas duas igualdades que eu vou estar substituindo aqui. Aí, então, pegando essa informação, substituindo aqui, e essa informação substituindo aqui, eu ia estar usando essa daqui, porque o A está aqui, né? Mas, na verdade, é desnecessário isso, então, eu vou não ficar muito escrevendo coisas desnecessárias, vamos fazer assim. E aí, como nós prosseguimos, então? Então, eu vou substituir esse valor aqui, então fica o seguinte. Delta y é igual a quanto? T. Então, é V menos V0y sobre A. Isso daqui fica igual a quanto? Então, aí, agora, eu vou continuar aqui desse outro lado. Então, esse cara fica quanto? Ó? V0y mais AT, né? O AT é isso aqui, ó. Vy menos V0y sobre 2. Então, quanto que fica isso? Isso aqui fica da seguinte forma, essa expressão fica, né? Pessoal, delta y igual a Vy menos V0y. Aí esse daqui ó, vai dar mais, né? Então fica assim, ó, Vy mais V0y, tudo isso daqui dividido por 2a. Então, o que eu tenho aqui? Então, fica da seguinte forma, né? Se eu desenvolver o quadrado, então fica Vy quadrado menos V0y quadrado é igual a 2a delta y. Ou seja, então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui não é ficar fazendo essas contas, né? A ideia aqui é o aluno tentar entender o que nós estamos fazendo. Então, eu tenho duas equações e eu obtenho um Torricelli quando eu não quero utilizar a variável tempo, ou seja, quando as informações que eu tenho não me diz dados envolvendo tempo, mas me diz dados envolvendo posição e velocidade. Então, ou seja, então, quando eu vou usar Torricelli no problema? Quando eu tenho dados da posição e da velocidade, quero entender dinâmicas envolvendo posição e velocidade, ou seja, dados do movimento. Okay? Então, isso é uma questão bem interessante para pensar. E se na minha situação está envolvendo tempo? Aí você usa, por exemplo, essas duas equações aqui. Ok? Então, está aqui a demonstração do Torricelli. E no caso da velocidade, eu sei que a velocidade fica assim, né? No caso da velocidade, ficaria da seguinte forma, né? Ó, na direção x. Na direção x, eu tenho o seguinte. Eu tenho que v
x ao quadrado é igual a v0x ao quadrado. X ao quadrado. Então, se eu pegar e somar, ou seja, o Torricelli eu vou deixar aqui assim, né? Eu vou deixar o Torricelli aqui do lado. Vou usar Δy. Então, o que eu tenho aqui, né? Aqui, se eu somar essas duas equações, eu fico com o quê? Se eu somar essas duas equações, eu fico assim, ó. O módulo de v ao quadrado é igual ao módulo de v0 ao quadrado mais, quem que é isso daqui? Ó? Isso daqui vai ser duas vezes quem? Duas vezes A vezes Δy. Ah, professor, mas o que é esse cara aqui, né? A vezes Δy, né? Isso daqui eu posso escrever da seguinte forma, né? O meu A eu coloquei de que forma? O meu A só tem componente eu tenho componente na direção G. Então, isso daqui eu posso escrever da seguinte forma. Isso daqui eu posso escrever, ó. Posso escrever como sendo V0 mais 2A vetor produto escalar ΔS. Será que esse negócio aqui está certo? Será que realmente é essa a expressão final do Torricelli? Ou seja, vai envolver o produto escalar? Então vamos ver isso daqui, né? Vamos tentar demonstrar essa expressão aqui para Torricelli agora, só que agora ela vai ser uma expressão envolvendo vetores. Vamos tentar ver se realmente isso que eu escrevi confere? Vamos lá, então. Então, o movimento, no caso com aceleração constante geral, seria assim, ó. Um S é igual ao S0 mais um V0 e mais um A e quadrado sobre 2. E aí, isso implica o seguinte, que V é igual a V0 mais AT. E aí, qual que é a ideia do Torricelli? A ideia do Torricelli aqui é tentar eliminar a variável tempo. Quem seria, então, aqui a minha variável tempo? Como que eu elimino isso? Ok? Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer da seguinte forma, né? Eu sei o seguinte, que esse meu ΔS, isso daqui está valendo quem? T vezes, quem mais? Esse T vezes V0 mais A T sobre 2. Então, observe, eu estou fazendo os mesmos procedimentos que eu fiz na parte escalar, eu estou fazendo agora na parte vetorial. Aí, o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou fazer da seguinte forma, né? Esse AT aqui eu consigo eliminar aqui, né? Então, o que é esse cara aqui? Ó? Esse cara aqui, eu sei o seguinte, ó. V0 mais AT sobre 2, quem que é isso? Eu vou substituir esse valor aqui. Isso aqui vai dar o quê? V0, né? Aqui, e aí, quem que é esse AT? Esse AT é nada mais que V menos V0 sobre 2. Então, isso aqui me dá V mais V0 sobre 2. Então, eu estou tendo exatamente esse valor aqui. Isso aqui já é uma expressão muito interessante, né? Porque, olha só que interessante. Então, a posição então, o que é isso aqui? Isso aqui é a velocidade média, né? Ou seja, eu peguei assim, a média das velocidades, quer dizer, então, isso aqui é a média das velocidades. Eu peguei a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Então, isso aqui deu a média das velocidades. Então, esse cara aqui, então, esse argumento que vai dar média. Então, isso aqui eu posso escrever a princípio já como sendo o seguinte: T, né? Eu posso escrever isso dessa forma: T vezes V mais V0 sobre 2. Olha que informação. Ah, isso daqui é uma informação relevante. No caso escalar também deu certo isso, né? Ou seja, quem é esse argumento aqui? Esse cara aqui que aparece aqui, né? Porque isso aqui eu vou escrever assim, ó, S mais T V0 mais A T sobre 2. E aí, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é a média das velocidades, que é diferente da velocidade média, né? A velocidade média pega a posição final menos a posição inicial e divide por ΔT. Então, isso daqui deu a média das velocidades. Então, isso daqui deu V mais V0 sobre 2.
E aí, o que nós vamos fazer com isso? Né? Então, então, essa parte eu já eliminei aqui, mas eu quero eliminar o tempo daqui. Então, como que eu faço para eliminar o tempo? Eu vou fazer o seguinte truque, eu vou fazer o produto escalar disso daqui tudo, vou fazer o produto escalar de todo esse cara aqui com o vetor A. Então eu vou pegar essa equação aqui, que eu chamo de equação estrela, e vou fazer o produto escalar de estrela com A. Então eu vou fazer estrela, produto escalar vetor A. Então como que fica isso? Isso aqui fica assim, ó. Vou ficar do lado esquerdo, eu tenho então delta S, produto escalar A. Isso daqui é igual a quanto? A, T, né? AT, produto escalar V mais V0 sobre 2. Mas quem que é AT? Olha só, o AT está aqui, ó, é V menos V0. Então, isso aqui fica o seguinte, ó, fica V menos V0, né? Isso aqui é meu AT, aí vezes V mais V0 sobre 2. Professor, mas daqui é o módulo de V ao quadrado menos o módulo de V0 ao quadrado? Vamos fazer a distributiva, né? Vamos lá, então, vamos fazer essa distributiva aqui, fica da seguinte forma, né? Então, fica esse com esse, então vai dar assim, ó. Vai dar V, produto escalar V, né? Então, assim, deixa eu fazer aqui por partes. Então, dando continuidade, fica o seguinte, fazendo a distributiva aqui vai ficar V, produto escalar V, aí esse com esse, mais V, produto escalar V0, menos V0, produto escalar V, menos V0, produto escalar V0. Tudo isso dividido por 2. Então, eu vou colocar tudo isso aqui dividido por 2. Meu Deus, observa, o produto escalar ele é simétrico, né? Então, esse é igual a esse, então esse pensado com esse daqui vai dar o quê? Ele significa um módulo de V ao quadrado menos módulo de V0 ao quadrado. Então, olha só, então realmente o Torricelli vai ficar com essa cara aqui. Então, vai ficar só V é igual a V0 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 2, né? Aqui eu passei 2 multiplicando, 2 delta S vezes A. Então, olha só que interessante, né? Ou seja, o Torricelli continua verdade ainda para esse caso, só que agora, né? No lugar de ser delta SA, continua delta SA, só que delta SA, que são dois vetores, e eu estou considerando aqui o produto escalar deles. Então, olha só que legal como fica bem simétrico essa fórmula de Torricelli. Okay? Não sei se o livro ele faz esse desenvolvimento, mas está aí, né, para vocês. Esse daqui é o Torricelli para vetores. Então tá aí, ok? Já terminei. Agora a gente pode tentar fazer uma outra dinâmica agora. Agora eu vou tentar fazer um outro problema. O problema que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu vou formular ele aqui. E vou começar a fazer uma outra análise. Imagina agora aqui, então, observe que nós temos um movimento que na direção Y ele é queda livre, né? E na direção horizontal ele é com movimento constante. E a pergunta é, uma vez que eu tenho que esse daqui é o movimento, né? Então eu tenho assim que S é igual a um S0 mais um V0 T mais um GT, nesse caso aqui eu estou considerando meu G como sendo, como sendo 0 menos G, né? Minha pergunta é, qual é o gráfico disso? Como que eu descrevo isso, né? Então, para descrever isso, eu vou tentar expressar o meu y como sendo um y de x. E se eu expressar meu y como sendo um y de x, eu tenho um gráfico desse cara. E minha pergunta é, então, isso aqui a gente já sabe, é uma parábola, né?
Só que agora eu quero parametrizar minha parábola em função de x. Então, à medida que vai deslocando no x, eu quero saber quanto vai dar o y. Então, eu quero parametrizar dessa forma. Então, como que a gente elimina isso? Como que eu faço isso? Então, está aqui, ó. Então, meu x, esse é igual ao meu x0, mais v0xt. Ok? O que eu vou fazer aqui? Para facilitar, eu vou jogar a minha origem, minha posição inicial, vou jogar na origem, só por uma questão de simplificar as contas. Então, antes de escrever isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar o meu S0, que é a posição inicial, vou colocar tudo valendo zero para facilitar o meu problema. Então, eu estou jogando todo mundo na origem. Então, a parábola com certeza vai passar pela origem. Ou seja, por quê? Nesse caso, fica assim, ó, S é igual a 1t V0 mais, desculpa, aqui tem T quadrado sobre 2, mais GT sobre 2. Então, ficaria assim. Okay? E aí, vamos lá, eu quero descrever exatamente essa parábola aí. Então, eu sei o seguinte, que x vai ser um V0xt. E meu y, quem é meu y aqui? Meu y é nada mais que V0yt menos gt quadrado sobre 2. Como que eu faço para, então, colocar o meu y em função de x? Ou seja, como eu faço para resolver esse problema? Então, antes de tentar fazer qualquer conta, o que eu faço? Olha, eu sei que o meu x é um x de t e o meu y é igual a um y de t. Como eu consigo expressar o meu y em função de x? Eu só vou conseguir expressar meu y em função de x se eu conseguir fazer a inversa disso daqui. O que é a inversa desse parte aqui? Eu vou colocar t como sendo um t da posição x. Se eu fizer isso, se eu achar essa função inversa, que é só inverter isso daqui, né? Aí pronto, eu acho a solução. E aí ficaria o seguinte, né? Aí ficaria meu y vai ser meu y de t, que está aqui, né? De quem? De t de x. Aí eu só substituir. Quem que é isso daqui? Então, isso daqui é o seguinte, né? Então, esse cara, quem que é? Esse daqui nada mais que x sobre v0x. E eu vou substituir aqui. Substituindo aqui, ficaria com o seguinte resultado. Então, substituindo aqui, fica o seguinte. V0y, aí quem que é t? T é x sobre v0x. Menos g, aí agora tem o quadrado. Então, quem que é t ao quadrado? É x dividido por v0x aqui sobre 2, e aqui vai estar ao quadrado e ao quadrado. Pronto, ficou essa expressão assim. Então, vou colocar o y aqui lá em cima agora. Quem vai ficar meu y? Então, só para nós vamos ter que carregar isso daqui, né? Então, como que fica? Fica assim, ó. Meu y é igual a v0y sobre v0x vezes x menos g sobre 2v0x ao quadrado, x ao quadrado. Okay? Então, isso aqui é a expressão do que? Uma parábola. Quem é essa parábola? O meu coeficiente A da parábola vale. Se eu expressar assim, a parábola, como se eu vou colocar uma parábola assim, y é igual a um ax quadrado mais um bx mais c. Se eu representar dessa forma, então meu A está valendo o quê? Menos g sobre 2v0x ao quadrado. Observa que a concavidade agora está valendo esse valor aqui e ela é negativa, olhando uma parábola de concavidade para baixo. O que vale meu B? Meu B está valendo o meu v0y sobre o meu v0x. E quem que é o meu c? Que é a posição, ou seja, eu joguei meu c na origem, né? Então meu c está valendo zero. Então essa é a parábola que está aqui. Isso aqui é exatamente a equação da parábola. Então já conseguimos determinar a equação da parábola. Agora, vamos tentar começar a fazer algumas perguntas. Olha só que interessante, né? Quem que é esse cara aqui, ó? Se eu pensar no vetor de velocidade inicial, eu vou desenhar aqui, ó, o vetor de velocidade inicial. Aqui o vetor de velocidade inicial, né? Esse é o meu V0. E aí, se eu colocar um sistema de coordenadas aqui, ó, essa parte é o meu V0x, essa parte aqui é o meu V0y. E, portanto, se eu chamar ele aqui do ângulo
seja, qual é a direção do vetor? O ângulo que ele tem aí, né? O que ângulo que ele forma com a horizontal. Então, eu tenho o seguinte, que tangente de θ, que é o ângulo que ele forma com a horizontal, ele vai me dar quanto? Ou seja, tem a inclinação do vetor, né? A inclinação do vetor vai dar V0y sobre V0x. Então, o meu B é nada mais que tangente de θ. Então, olha só que interessante isso daqui. O meu B é exatamente o ângulo que está saindo aqui. E aí, será que eu posso representar isso aqui também em termos de 100%? O que é o meu V0? O meu V0x, o que é esse V0x aqui? É nada mais que o módulo, né, do vetor V, que eu vou chamar de V0, e aí cosseno de θ. Portanto, como fica parametrizado em termos desses parâmetros de V0 e θ? Fica assim, então meu A está falando que é exatamente esse coeficiente, agora meu A não é aceleração, é o coeficiente da parábola, então esse coeficiente da parábola está falando menos G sobre 2 V0 ao quadrado, e aí cosseno ao quadrado. O que é o cosseno ao quadrado? 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado é secante. A função secante de θ nada mais que 1 sobre cosseno de θ. Então, isso aqui aparece secante ao quadrado de θ. E o meu B, o que é meu B? Meu B é nada mais que tangente de θ. E meu C, nesse caso, como eu joguei o ponto de partida como sendo na origem, o meu C está falando zero. Então, olha só que interessante. Aí vamos fazer algumas análises, né? Olha só. Se meu, o que acontece aqui, por exemplo, se eu começo, por exemplo, a diminuir o θ? Se eu começo a diminuir o θ, significa que a velocidade que ele vai subir, né, que a parábola vai subir, ela vai ser menor. Ou seja, então, estou saindo de uma velocidade, ou seja, vou reformular. Eu vou considerar um módulo constante, então o módulo da velocidade inicial constante, então ele vai ser sempre a mesma velocidade, em termos de módulo, só que eu vou mudar a direção, o ângulo que eu vou disparar essa bala. E aí eu quero saber o seguinte, olha, variando o ângulo de disparo, mantendo a velocidade constante, o que está acontecendo com o movimento? O que isso está acontecendo? Então eu vejo o seguinte, se eu disparar com ângulo zero, a partícula cai bem aqui nesse ponto. Se eu disparar com θ valendo 90 graus, ela sobe e desce e vai cair nesse ponto aqui também. E à medida que eu vou variando o ângulo de 0 até 90 graus, ela vai tendo várias parábolas aqui. Então a parábola 0 ele cai aqui, à medida que eu vou aumentando o ângulo, então eu posso desenhar assim, ó, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui no sistema de coordenadas, né? Opa, então aqui no sistema de coordenadas. Eu vou colocar aqui então meu x, meu y, e aí eu tenho o seguinte, ela começou do ponto inicial. Então eu vou fazer desenhos aqui agora. E olha só, quando está o ângulo zero, ela simplesmente, ou seja, o ângulo zero só tem a diversão na direção x, né? Então, a princípio, a partícula estaria se movimentando nessa direção aqui, ela vai em linha reta. E, a princípio, o movimento dela seria movimentar em linha reta aqui, ó. Isso ele vai fazer. Essa é essa reta aqui. O desenho está péssimo, né? Mas essa é a ideia. Agora, se ela estivesse na vertical, o que ele vai fazer? Ela viria aqui, ela vem, né? Vem esse valor aqui, sobe, depois desce. Ah, tá de vermelho, por isso não tá destacando, então isso parece que deixa eu colocar preto. Então, olha só. O que vai acontecer quando tá na horizontal? Olha só. Ela vem em linha reta aqui, ó. É isso que acontece. Opa, tá péssimo o desenho, né? Olha só. Ela vem em linha reta. É isso que acontece. Vem em linha reta aqui, esse movimento, o ângulo zero. O ângulo 90 graus, o que acontece? O ângulo 90 graus, ela sai daqui ela sai da minha origem, sobe, para, e depois o quê? E depois desce. Aí vem descendo, desce até e vai descendo. Em linha reta também. Ela sobe e desce. Agora, olha só. Então, isso é o ângulo zero, esse é o ângulo 90 graus. E se eu fizer o ângulo agora variando entre isso? Então, ó, se o ângulo for muito pequenininho, ela vai fazer isso daqui, ó. Fazer isso daqui, pá, e já caiu.
À medida que eu vou aumentando o ângulo, eu vou fazendo isso. Fazendo isso daqui, fazendo isso daqui. Aí, de repente, quando chega um dado ângulo aqui que eu vou escolher, ela vai chegar e vai chegar, isso com uma velocidade constante, ela vai chegar com um alcance máximo. Aí, depois disso, o que, que vai acontecer? Eu vou aumentando esse ângulo e vai fazendo isso daqui, ó. E está chegando nesse caso aqui. Então, essas são as curvas que vão acontecendo. Ou seja, essas são as diversas curvas que podem estar acontecendo aí. Minha pergunta é, quem é esse ângulo aqui? Como acontece essa simetria? Eu quero entender agora a dinâmica, eu variando esse ângulo, que curva que acontece aqui e qual é esse ponto. Então, assim, pelo meu desenho, a gente já consegue observar que é o seguinte, que eu tenho um ângulo, que vai ser o alcance máximo, e eu vou ter, ou depois, dois ângulos que podem atingir o mesmo ponto aqui. Observe que são dois tipos de ângulos diferentes que podem atingir o mesmo ponto. Eu fiz esse desenho intencional. Então, tem dois tipos de ângulo. Aí a minha pergunta é, qual é o ângulo de disparo que eu tenho que ter, por exemplo, assim, se o ângulo que atinge esse ponto aqui, sei lá, é 30 graus, qual é o ângulo, ou seja, então, esse daqui, ó, que eu disparei aqui, para falar assim, ó, se esse ângulo aqui que eu disparei aqui é 30 graus, qual é o ângulo para atingir o mesmo ponto, mas pela outra parábola? Nós vamos ver que esse ponto vai ser de 60 graus. Esse é sempre simétrico em relação a 45 graus. Ou seja, se esse ponto aqui foi atingido com 15 graus, se eu atingir... desculpa, eu falei errado. Se esse ângulo aqui é 30, então de 45 está faltando... Então é isso mesmo, está certo. Agora, se esse ângulo aqui, por exemplo, é 15 graus, esse ângulo aqui é 15 graus, quem vai ser esse ângulo dessa outra parábola aqui? Então, vai ser de 15 graus a 45 tem 30, então esse outro ângulo aqui vai ser 45 mais 30, então vai ser 75. Se esse daqui fosse 10, por exemplo, fosse 10 graus essa parábola aqui, ó, esse daqui fosse 10 graus, então, de 10 para 45 é 35, 35 mais 45 vão dar 80. Então, esse ângulo aqui seria o ângulo de 80. Observe que eles são sempre complementares entre si. Ok? Então, o que vai acontecer? Então, vai acontecer da seguinte forma, né? Se esse daqui é 30, qual é o complementar de 30? É 60. Se esse daqui for, por exemplo, assim, 15, qual é o complementar de 15? 75. Lembrando que ângulos complementares são assim, né? Se eu tenho, então, num triângulo retângulo, os ângulos complementares têm essa propriedade aqui, ó. O que é um ângulo complementar? É isso daqui, ó. Se esse daqui é alfa e esse daqui é teta, então, se eles são complementares, significa que alfa mais beta, né, 2 isso daqui é igual a 90 graus. Isso sobre 2. Então, isso aqui significa falar que a alfa e beta são complementares. São ângulos complementares. Então, eu estou descrevendo. Então, olha só que interessante, né? Quer dizer assim, se teta, então, olha só. Se for 10, está aqui, o outro vai ser 80. Se for 20, o outro vai ser 70. Se for 30, o outro vai ser 60. Se for 50, o outro vai ser 40. E aí, de repente, eu vou chegando até aqui. Então, qual vai ser a metade? Então, quando vai chegar nesse ângulo máximo aqui, vai ter só uma parábola. Só uma parábola que vai descrever esse ponto de máximo aqui. Ué, se é só uma parábola, então os dois ângulos têm que ser igual. Então, o ângulo vai ser 45 graus. Então, quer dizer assim, então eu estou falando que o ângulo de máximo alcance vai ser 45 graus. A minha pergunta é, como que a gente prova isso? Como que nós provamos que o ângulo de máximo alcance é 45 graus? Vamos lá, então. Vou fazer exatamente esse exercício aí. Eu quero achar esse alcance. Como que acontece esse alcance? Na minha parábola, eu escrevi assim, né? Um S está valendo o meu V0, T, mais o meu G, T quadrado sobre 2. Lembrando que o meu G nada mais que 0 menos G. E aí eu quero saber o seguinte, então, nesse ponto aqui é o ponto de retorno. O que é o ponto de retorno? Então, lembrando que meu x é igual a V0xt e meu y nada mais que V0YT mais, menos, na realidade, menos GT quadrado sobre 2. Eu quero o ponto de retorno. O que é o ponto de retorno? Esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, quanto vale o y? O y está valendo 0. Então, tá. Então, vou fazer o seguinte. Então, quanto está valendo? Então, ó,
Então, se o y está valendo zero, eu quero determinar exatamente esse ponto aqui que acontece isso. Então ou seja, quanto vai valer o y, ou quanto vai valer o x quando o y é zero. Então, eu quero calcular o x. O x é esse alcance. Então, essa distância aqui, ó, é esse alcance aqui, chama de d, dzão, esse alcance aqui não é mais que meu x. Então, mas o x quando o y é zero, o meu x está valendo d. E eu quero saber quanto vale d, que eu quero calcular. Então, está aqui o problema, e eu estou pondo, definindo, postando o meu problema. Então, quanto faz? Então, quando y está valendo zero, fica assim, ó, y valendo zero, essa condição, eu leio da seguinte forma. Zero é igual a t v0y menos gt sobre 2. Então, tem duas soluções. Uma é t igual a zero, né? Porque está em evidência, mas t igual a zero eu estou na origem do problema, então não interessa. A outra, quem que é? É t igual a quanto? Aí eu tenho que isolar aqui. Então, t vai valer 2 v0y sobre g. Eu estou falando isso. Essa daqui é a segunda condição. Ok? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir aqui, porque aí eu vou achar meu D. Então, meu D está valendo quanto? Então, meu D está valendo quanto? Então, meu D está valendo V0x vezes esse T aqui, que vale 2V0y sobre G. O que é isso daqui? Isso daqui vai ser, lembrando que meu V0x é nada mais que V0 cosseno de θ, que é o ângulo de lançamento, e meu V0y é nada mais que V0 seno de θ. Portanto, essa expressão aqui fica o quê? Fica assim, ó, 2V0 ao quadrado sobre G, aí seno de θ cosseno de θ. Aí tem aquela relação trigonométrica, que seno de 2θ, isso daqui vale 2 vezes seno de θ cosseno de θ. Então, se eu usar essa informação aqui, eu digo o seguinte, que esse alcance está valendo quanto? Então, esse alcance aqui está valendo, e observe, eu estou fazendo esse alcance aqui, está valendo, isso daqui não é o alcance máximo, né? Eu estou falando um alcance qualquer. Esse alcance aqui está valendo, então, V0 ao quadrado sobre G seno de 2θ. Ok? Então, esse é o alcance que está em discussão aí. Observe que isso daqui não precisa ser somente para o alcance máximo. E poderia ser, por exemplo, vou até mudar meu desenho aqui, ó. Isso daqui poderia, por exemplo, ser o alcance por uma distância qualquer aqui, ó. Poderia ser, por exemplo, ou seja, eu disparei com um dado ângulo θ, e eu quero saber, por exemplo, em que ponto ele vai alcançar aqui, qual é esse ponto aqui, ó. Então, só para deixar bem claro isso, né? Que esse D não é o alcance máximo, é um alcance com dado ângulo que eu lancei. E observa, ó, como que eu provo essa dinâmica que eu falei? Então, esse alcance, o que eu tenho aqui, ó? Esse alcance eu tenho o seguinte, então, o alcance ficou da seguinte forma. O alcance ficou como? O alcance ficou assim, ó. D, que é o alcance, ficou sendo V0 ao quadrado sobre G seno de 2θ, onde θ é o ângulo de lançamento. E observa, olha só, quanto vale o seno? Então eu vou fazer a seguinte relação, né? O θ é o ângulo de lançamento, né? Esse é o ângulo de lançamento. Quanto vale o ângulo de θ de 90 graus menos θ? Quanto vale? Então assim, eu quero calcular o seno de 90 graus menos θ. Ou seja, o que é 90 graus menos θ? O complementar. Então, eu quero calcular o ângulo complementar. Se eu pegar esse triângulo retângulo, né? Então, esse cara aqui, ó, que é 90 graus, esse cara aqui é esse ângulo aqui. Então, quanto vale o ângulo? Porque, assim, se esse ângulo aqui for igual a esse, né? Ou melhor, não é isso que eu quero, né? Eu quero calcular isso aqui. Eu quero calcular esse cara que está certo, né? Ele está certo. Eu quero calcular o seno de 2 vezes isso. Então, essa parte eu tenho que fazer. Eu quero calcular agora o seno do
Complementar, o que é o complementar? Então, duas vezes. Então, eu quero calcular, esse é o D de θ. Agora eu quero calcular o D de quem? Do complementar. O que é o complementar? É 90 graus menos θ. Então, vai dar V0 ao quadrado sobre 2, não, sobre G, desculpa, sobre G, seno de quem? De 2 π sobre 2 menos θ. Então, eu quero calcular isso. Isso é o complementar. Então, quanto dá isso daqui? Isso daqui me vale, vou colocar aqui, isso daqui me vale V0 ao quadrado sobre 2 sobre G, seno de quanto? De π menos 2θ. Quanto dá isso daqui? Então, vai ser o seno do primeiro, cosseno do segundo. Então, isso daqui vale o seguinte, vale V0 quadrado sobre G, vezes. Então, vou usar a regra do seno. Seno do primeiro, cosseno de π, cosseno de 2θ, menos cosseno de π, seno de 2θ. Mas, olha só, esse cara aqui vale 0, e esse daqui vale menos 1. Então, isso daqui me fornece o quê? Isso daqui me fornece V0 ao quadrado sobre G, seno de 2θ. Mas seno de 2θ quanto vale? Isso aqui vale o alcance de o ângulo θ. Então, o que eu mostrei aqui? O alcance, o ângulo θ, ou melhor, o ângulo π sobre 2 menos θ é igual ao alcance de θ. É isso que eu acabei de mostrar aqui. Então, eu posso dizer que tem essa simetria, que esse problema tem essa simetria aqui. Ó. Esse problema tem exatamente essa simetria aqui. Ou seja, se eu lançar com ângulo 30 ou lançar com ângulo 60, vai ter o mesmo alcance. Ou seja, se os ângulos complementares entre si terão o mesmo alcance. Minha pergunta é o seguinte, qual é o alcance máximo? Bem, o alcance máximo acontece quando? Acontece quando a função seno é máxima. A função seno é máxima quando é 90 graus. Então, o D máximo, então meu D máximo vai ser quando? Acontece, vai ser V0 ao quadrado sobre 2, ou sobre G, né? Vai acontecer assim. E isso acontece quando 2θ vale 90 graus. E, portanto, θ está valendo 45 graus, ou seja, π sobre 4 radiano. Então, esse é o ângulo do alcance máximo. Ou seja, quando eu lanço a 45 graus, a gente faz o lançamento a 45 graus e eu atinjo o máximo alcance. E depois, qualquer ângulo disso, as parábolas com ângulos complementares vão ter o mesmo alcance. Então, olha só que legal essa dinâmica desse problema. Observe, nós estamos fazendo agora, escrevendo através do vetor, tanto o movimento na direção x, como o movimento na direção y. Então, eu tenho essas duas dinâmicas aí acontecendo simultaneamente. Okay? Então, vamos nessa mesma entoada aqui agora, continuando aqui esses problemas. Então, como assim, professor, na mesma entoada? O seguinte, a gente já falando de ângulo, né? Já abordei, a gente acabei que tem que falar sobre lançamento, agora é com vocês, né? Vocês fazerem exercícios aí. Aqui foi uma visão assim macro de como está manipulando isso, e agora eu quero fazer a seguinte questão, né? Como eu descrevo agora o movimento, como que eu descrevo a velocidade agora, pensando o seguinte, né? Eu tenho meu ponto central, eu tenho meu ponto de centro, eu tenho um dado vetor aqui, que sai do centro, vai até aqui, e esse vetor aqui está fazendo um ângulo θ com a horizontal, faz um ângulo θ com a horizontal, e esse ângulo está girando. Minha pergunta é, lembrando que é um raio R, então esse daqui é meu vetor R. Quem que é meu vetor R? Meu vetor R é mais que o módulo dele R, e aí na direção X vale cosseno de θ, e na direção Y vale seno de θ. Então eu estou usando Pitágoras. Eu vou até fazer um traço aqui para separar isso aqui. Aqui é um outro problema. Okay? Então eu estou fazendo agora um movimento circular. E aí, portanto, como que eu descrevo isso? Se o raio é constante, então se eu estou pensando em movimento circular, a primeira coisa que eu tenho é
que o R é constante. Constante. A primeira coisa que eu tenho é que o R é constante. Agora, se eu quero achar a velocidade, o que eu vou fazer? Então, a velocidade vai ser aqui. A velocidade vai ser a derivada da posição em relação ao tempo. Ok? Isso daqui, lembrando que a minha posição está sendo uma função do ângulo. Então, é um R de θ. Então, esse cara eu posso escrever da seguinte forma, posso fazer assim, ó. Se eu quero calcular a taxa de variação instantânea de ΔR, né, da posição em relação ao tempo, eu posso fazer assim, como a posição depende do ângulo, eu posso escrever assim, então eu posso escrever isso como derivada de R em relação ao ângulo, vezes a derivada do ângulo em relação ao tempo. Então, fica dessa forma aí, ok? Então, eu vou ficar com essa expressão, ok? Olha só, que expressão fantástica. Okay? Então, quem vai ser isso? Esse cara aqui, ó, é só um cara geométrico. É um objeto geométrico. E esse cara aqui é o cara que envolve a dinâmica temporal. Então, uma vez que eu fixei o raio e o movimento circular, esse cara aqui, ele depende só da dinâmica do círculo. E esse cara aqui é o ângulo em função do tempo. Então, esse daqui vai ser a dinâmica física e a dinâmica temporal do ângulo em relação ao tempo. Então, eu separei em duas partes. A parte geométrica e a parte que envolve a dinâmica temporal. Okay? Então, nós vamos tentar tratar isso. Um é independente do outro, porque eu estou falando como está se movimentando aqui. Então, se ele está movimentando aqui, como vai ser esse vetor? Vai depender só da geometria. E essa outra parte vai depender de como o ângulo está em função do tempo. Então, eu fiquei com essas duas partes. Okay? Esse cara aqui, a variação do ângulo em relação ao tempo, eu vou chamar de velocidade angular. Então, eu vou chamar de ômega, vou falar isso aqui para a derivada do ângulo em relação ao tempo. Isso daqui eu vou chamar de velocidade angular. Então, isso é uma definição. Ok? Aí agora, a segunda parte fica o quê? A segunda parte é uma parte geométrica. Então, o que eu tenho aqui? Olha, observa, o que é esse cara aqui? Então, derivar o R em relação ao θ, o que é isso? É derivar, primeiro, o raio é constante, né? Se o raio é constante, então não muda. Então, vai ser derivar o quê? Esse R derivada do cosseno de θ em relação a θ e a derivada do seno de θ em relação a θ. Então, é isso que eu preciso fazer. E, portanto, nosso próximo objeto de estudo é tentar calcular exatamente esses caras aqui. Ou seja, essa derivada aqui. Ah, mais um ponto interessante. Vamos já fazer a aceleração, né? Vamos fazer a aceleração aqui, ó. A aceleração ficaria da seguinte forma, né? Quem fica a aceleração? Vou colocar a aceleração de vermelho aqui para a gente já fazer. Então, eu vou fazer na próxima lousa nossa essa parte aqui, que é só a parte geométrica, mas antes de fazer isso, eu já vou fazer a parte da aceleração. Então, como que fica isso? Então, eu vou derivar. Então, a aceleração vai ser a velocidade a derivada da velocidade em relação ao tempo, e eu vou fazer a mesma dinâmica. E o que é isso, né? Faço assim, né? Então, o que é esse cara aqui? Esse cara não é mais que a derivada de R. Opa, desculpa. Derivada em relação ao tempo de quem? Derivada em relação ao tempo de quem? De dr dθ vezes dθ dt. Então, eu já escrevi isso. Bem, isso daqui é um vetor, isso daqui é uma função. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou derivar. Quando eu derivar, vai dar regra do produto. O que é isso daqui, né? Eu derivo esse vezes esse, mais a derivada, mais quem? A derivada, ou seja, regra de derivação. Você tem duas funções, né? De x, de x. Eu quero derivar em relação a x, daqui vale quanto? Daqui vale a derivada de f. Vou até escrever assim como linha, né? Aquela nomenclatura mais fácil. Eu tenho uma regra de derivação. Então, é o seguinte, a derivada de duas funções, do produto de duas funções, vale quanto? Vale a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso daqui é chamado de regra de Leibniz, ou seja, é a regra do produto também, né? A regra de derivação é também regra do produto.
E aí, como vai ficar isso aqui? Então, isso aqui vai ficar a derivada desse cara aqui, então vai ficar assim, a derivada do primeiro, que é esse cara aqui, então a derivada em relação a t de dr de θ, vezes o ômega, né, que é esse cara aqui, mais, agora eu vou repetir, dr sobre dθ, que é o primeiro, vezes a derivada do segundo, que vai dar o quê? Derivada de dθ em relação a dt. Fica assim. Okay? Então ficou em duas partes, ficou agora. Então no movimento circular, eu fiquei com duas componentes. Essa componente aqui, esse cara e esse cara aqui. Okay? Então tem essas duas partes aí ficaram para mim. Esse da cara aqui, ó, se a derivada do ângulo em relação ao tempo eu chamo de velocidade angular, então a derivada segunda do ângulo em relação ao tempo eu vou chamar do quê? De aceleração angular. Então esse cara aqui, ó, então eu vou chamar de alfa, vou definir como sendo a derivada do ângulo em relação ao tempo. Isso daqui vai ser, vou chamar de aceleração angular, que é a derivada segunda do ângulo em relação ao tempo. A derivada primeira deu a velocidade, a derivada segunda só pode ser aceleração. Então, meio óbvio isso na nomenclatura. Então, esse cara aqui é a aceleração angular. Agora, a pergunta, quem é esse cara aqui? Quem vai ser esse cara aqui? Então, nós vamos tratar exatamente isso na próxima lousa. Deixa eu formar isso aqui, né? Aula 10 hoje, né? Lousa 1. Vamos fazer uma nova lousa. Então, eu fiquei com o seguinte, né? Então, só para estar reescrevendo aqui, assim, R, o seno θ, e eu sei o seguinte, que V vai ser igual a quê? Vai ser igual a R, derivada do cosseno de θ, vou escrever assim, melhor dizendo, né? Vai ser derivada de R em relação a θ vezes ômega, onde quem quer ômega aqui? A derivada do ângulo em relação ao tempo, que é nada mais que a velocidade angular. Velocidade angular. E agora, vou fazer o seguinte, agora a aceleração, isso é com movimento circular, R constante. Movimento circular. E agora, quem vai ficar esse cara aqui? Então fica assim, então a derivada desse cara ficou, lá como eu vi, né? Ficou o seguinte, a derivada em relação ao tempo de quem? De dr sobre dθ vezes ômega, mais quem? dr sobre dθ, dθ2 sobre dt2. Isso daqui eu chamei de alfa, né? Alfa, definir como sendo a derivada segunda do ângulo em relação ao tempo. E esse cara aqui é a aceleração angular. Ok? Então tá aí. E aí, então, isso daqui fica da seguinte forma, né? Então, essa aceleração no movimento circular fica derivada desse cara. Ora, esse cara aqui, ó, então eu vou deixar isso assim para ficar W. Esse cara aqui é o objeto geométrico. Então, o que eu vou fazer? Então, essa expressão aqui eu vou escrever assim, ó. Esse objeto geométrico, eu vou fazer tratar só essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer assim, ó. D derivada, eu vou fazer em relação ao ângulo, né? Deriva em relação ao ângulo de novo, de dr dθ, deriva em relação ao ângulo, vezes quem? Dθ dt, vezes ômega. Mas dθ dt é ômega, então isso aqui fica nada mais que a derivada segunda de r em relação ao ângulo, deriva duas vezes em relação ao ângulo, vezes a velocidade angular ao quadrado. Então fica assim. Então esse cara tem o quê? A derivada do vetor posição duas vezes em relação ao ângulo, vezes a velocidade angular ao quadrado. Okay? E esse daqui fica... Então essa aceleração,
Vou colocar aqui em vermelho. Então, essa aceleração está valendo o quê? Derivada segunda da posição em relação ao ângulo, vezes a velocidade angular ao quadrado, mais a derivada da posição em relação ao ângulo, vezes quem? Vezes a aceleração angular. Ficou assim. Então, olha só como ficou a velocidade. A velocidade ficou assim. E a aceleração ficou assim. Então, o que falta para a gente não resolver esse problema? Então, para tentar entender e resolver esse problema, a gente tem que fazer a seguinte questão que nós temos que resolver. Né? Nós temos que calcular derivada de cosseno de θ em relação a θ e derivada de seno de θ em relação a θ. Ou seja, o que é isso? Dizendo o seguinte, né? Vamos lá, pela definição. Taxa de variação. Ok? Então, o que vai ser isso? Então, vai ser o limite de Δθ indo a zero de quem? Da função no ponto. Então, vai ser cosseno de θ mais Δθ, que é a função no ponto seguinte, menos cosseno de θ sobre Δθ. Então, fica assim. E quem que é o outro? O outro é isso aqui, a derivada de seno de θ em relação a θ, daqui nada mais que limite de θ tendendo a zero de quem? De seno de θ mais Δθ menos menos seno de θ, desculpa, seno de θ sobre Δθ. Vamos calcular isso. Ok? E aí, vamos lá, vamos começar fazendo isso daí só para a gente ver quanto dá isso. Então, ó, primeiro, o que eu vou precisar? Vou precisar das relações fundamentais de seno e cosseno, que é o seguinte, ó, que seno, cosseno de A mais B, ele vale cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. E quanto vale seno de A mais B? Isso aqui vale seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Vale isso. Então eu vou pegar e manipular isso daqui para a gente ver que expressões que nós encontramos. Então, vamos manipular, por exemplo, qualquer uma das duas, não faz a ordem. Só separar minha lousa aqui. Vamos separar em duas lousas. Três lousas, na verdade, né? Então fica assim. Então eu quero calcular esse cara aqui. Vou fazer as duas simultâneas para vocês verem a simetria que acontece. Então as duas ficam da seguinte forma. Ó. Seno de θ mais Δθ menos seno de θ, isso aqui vale quanto? Isso aqui está valendo seno de θ, cosseno de Δθ, ok? Menos, mais, quer dizer, mais cosseno de θ, seno de Δθ, tem seno de Δθ, menos seno de θ. E tudo isso daqui eu posso escrever da seguinte forma, isso daqui eu posso colocar, não, posso colocar assim, ó. Isso daqui eu vou colocar o seguinte, o que tem seno? Esses dois tem seno, então fica assim, seno de θ vezes quem? Vezes cosseno de Δθ menos 1. E aqui fica, como eu quero dividir tudo por Δθ, eu vou fazer assim, eu quero dividir tudo por Δθ. Então eu vou dividir tudo por Δθ e vou colocar assim, em vez aqui. Divide por Δθ, e aqui eu estou dividindo por Δθ, e dividindo por Δθ, e dividindo por Δθ.
Na verdade, eu vou fazer só assim, fazer um risco só, fazer um risco bonitinho, com esse risco como feio. Divide aqui e divide aqui. Então, agora ficou um risco só, melhor. Então, divide por delta teta e divide por delta teta. Isso aqui me dá o quê? Então, está aqui dividido por delta teta, aqui, ó, dividido por delta teta, mais cosseno de teta, seno de delta teta sobre delta teta. Olha, tem isso daqui. Ó, só que a gente tem uma relação muito interessante aqui, né? Para tentar simplificar um pouco a conta, eu vou poder mostrar o seguinte, olha. Quanto que é 1 menos cosseno? Ou melhor, vou fazer o seguinte, né? Cosseno, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cosseno de delta teta menos 1, isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, eu posso escrever. Eu vou multiplicar e dividir por 1 mais cosseno de delta teta, dividido por 1 mais cosseno de delta teta. Eu vou fazer assim, ok? Por quê? Porque esse número, quando o delta teta vai a zero, isso daqui vai dar 2, isso aqui vai dar 2. Então, eu multipliquei e dividi por 2. Então, esse cara fica da seguinte forma, ó. Então, isso aqui fica assim, ó. Esse cara fica quanto? Fica cosseno ao quadrado de delta teta menos 1, a multiplicação em cima, dividido por quem? Dividido por 1 mais cosseno de delta teta. Então, esse cara conseguiu. Mas o que é isso daqui? Daqui vale menos seno ao quadrado de delta teta sobre 1 mais cosseno de delta teta. Okay? Então, por que eu fiz isso? Porque agora ficou delta teta. Então, esse cara aqui fica como? Então, ó, então agora juntando, ó, eu coloco todos esses elementos da seguinte forma. Se eu juntar essa expressão aqui, fica o seguinte, vai ficar seno de teta. Quem que fica esse cara aqui? Esse cara então vai ficar menos, né? Tem um menos aqui já. Seno ao quadrado de delta teta sobre delta teta. Okay? Dividido por 1 mais cosseno de delta teta. Ficou assim. Em vezes aqui. Aí, mais quem? Cosseno de teta. Cosseno de teta. Seno de delta teta sobre delta teta. Ok? Então ficou assim. E aí, vamos ver o que acontece aqui. Então, olha só, o que eu quero? Então, esse limite ali, então, o que eu quero? Então, é limite de delta teta tendendo a zero disso daqui. Então, vai ficar assim, esse limite que eu vou colocar assim, ó, menos seno de teta sobre 1 mais cosseno de delta teta. Aí eu tenho assim, esse limite aqui. Então, esse limite aqui eu vou escrever assim, ó, limite de seno quadrado de delta teta sobre delta teta, mais quem? Cosseno depende, né, de limite de delta teta indo a zero de quem? De seno de delta teta sobre delta teta. Então, olha só o que apareceu aqui. Então, depois dessas manipulações trigonométricas, a gente pode concluir, ó, esse cara aqui é um limite. Então, o que ele vai dar? Aqui vai dar zero em cima, zero embaixo. Então, eu tenho que calcular quanto dá isso daqui, ó. Então, quanto dá esse valor aqui? Então, eu preciso calcular. Observe, esse cara aqui, quanto dá esse valor aqui, ó? Então, esse cara aqui, ele já existe, né? Quanto dá isso daqui, ó? Quando o delta teta vai a zero, isso daqui vai dar 2 embaixo. Então, isso daqui vai dar menos seno de teta sobre 2. Agora, quem é esse limite aqui, ó? Se esse limite aqui existe, vai dar um número, vamos supor. Porque se isso daqui não existir, então não vai existir a derivada do cosseno.
Mas agora, assim, como a gente pensa assim, na variação de uma função vai existir, né? Uma função bem comportada, o que, que eu espero? Então, eu espero que isso daqui exista. Se isso daqui existe, quanto vai dar esse limite? Então, esse limite aqui que eu vou colocar em vermelho vai ser o seguinte, tá? Lembrando disso, esqueci de colocar um negócio importante. Delta θ tendendo a zero. Então, esse limite aqui vai ficar quanto? Esse limite aqui. Então, esse limite aqui, ó, fica limite de delta θ tendendo a zero de seno de delta θ, que eu peguei um dele só, né? Peguei só um dele, agora vezes o limite de delta θ tendendo a zero de quem? De seno de delta θ sobre delta θ. Então, ou seja, por que, que eu fiz isso? Porque se esse limite aqui existe, então o limite do produto vai ser o produto dos limites. Então, aqui, ó. Então, estou usando essa propriedade aqui. Ou seja, se esse limite aqui existe, então o limite do produto vai ser o produto dos limites. E aí está aqui. Aí quanto vai dar isso? Bem, esse limite aqui eu vou ter que calcular, que é o que eu estou ainda calculando. Então, esse cara que eu estou ainda calculando, se ele existir, vai dar um número, e esse daqui vai dar quanto? Quanto dá esse limite aqui, ó? Seno de delta θ tendendo a zero. Olha, quando o delta θ tende a zero, esse seno vai dar seno de zero. Então, seno de zero é zero. Então, isso aqui vai ficar zero vezes um número vezes outra coisa. Então, tudo isso, tudo esse cara aqui vai dar zero. Então, no final, vai me dar só o quê? No final, eu vou ter só cosseno de θ vezes esse limite ali. Vezes esse limite aqui. Limite de seno de delta θ sobre delta θ. Então, para calcular a derivada do cosseno, ou melhor, a derivada do seno, do seno do cosseno, deixa eu ver aqui, do seno, para calcular a derivada do seno, então a derivada do seno de θ em relação a θ vai ser quanto? Que é igual a seno, cosseno de θ vezes o limite de delta θ tendendo a zero de quem? De seno de delta θ sobre delta θ. Então ficou assim. Então, se eu calcular esse limite aqui, eu calculo a derivada. Agora vou mostrar que isso é verdade também para o cosseno. Ou seja, que esse cosseno, que a derivada do cosseno vai dar menos o seno vezes esse limite aqui. Então, se eu conseguir calcular esse cara, também vai dar certo. Então, vamos lá fazer a mesma conta, a mesma continha que eu fiz agora de manipulação, eu vou fazer agora para o cosseno. Vamos lá, então. Vou fazer aqui do lado. Vou diminuir essa coisa aqui. Assim mesmo. Agora eu vou fazer, então, eu não calculei ainda, ficou assim, né? Então eu vou deixar ele aqui fechado, né? Deixa essa parte aqui fechada. Então tá aqui, agora eu vou calcular do cosseno. Então, derivada do cosseno, então quem vai ser a derivada do cosseno? Então, primeiro eu vou começar calculando assim, cosseno de θ mais delta θ menos cosseno de θ. Sobre delta θ. Isso aqui me dá o quê? Isso aqui, vamos lá. Então, vai dar cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo, menos cosseno do primeiro, ou cosseno do θ. Agora, tudo isso aqui dividido por delta θ. Quanto dá isso daqui? Vamos lá. Então, vou colocar aqui que tem, ó, tem cosseno, está em evidência, porque se o cosseno, eu tenho evidência de quem? De cosseno de delta θ menos 1 sobre delta θ. Olha, esse cara aqui, ó, é o mesmo que está aqui, ó. Cosseno de delta θ, ó, tá vendo? Ó? Cosseno de delta θ menos θ. Então, esse limite aqui, ó, esse limite aqui que eu calculei, ó, que está aqui, ó, esse limite que eu calculei aqui, ok? Esse limite aqui a gente já viu que vai dar zero. Eu já mostrei que vai dar zero. Então, essa parte eu vou, daqui a pouco eu já vou desconsiderar. Quando for no limite, quando for calcular no limite. Então, ó, então ficou assim. Então, ficou essa parte aqui, que eu sei que quando o limite de vai a zero, já mostrei lá em cima, vai dar zero, menos quem? Menos seno de θ, seno de delta θ sobre delta θ. Então, essa parte aqui eu já mostrei no limite lá, quando o limite vai a zero, isso aqui vai dar zero.
Quando θ vai a zero, esse cara vai dar zero. Então ficou só assim. Então ficou o quê? Então ficou que a derivada, olha só quem está aqui, ó. É só esse cara aqui, ó. Tá bom? Então ficou o seguinte, ficou que a derivada do cosseno de θ em relação a θ vai ser o limite, né? Então, quando isso daqui vai a zero, quando isso daqui vai a zero, já mostrei que essa parte aqui vai dar zero, então vai ter só esse limite. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar menos seno de θ, limite de seno de Δθ sobre Δθ, quando Δθ tende a zero. Ou seja, para calcular a derivada do seno e do cosseno, eu preciso calcular simplesmente essa derivada aqui, ou esse limite. Então, se eu sei calcular esse limite aqui, a gente já sabe calcular esse limite, a gente resolveu o problema de seno e cosseno. Então, a derivada do seno e cosseno se restringe a calcular esse limite aqui. Vamos lá, então, vamos calcular esse limite aqui. Como a gente faz para calcular esse limite? Aí nós vamos precisar de propriedade de função trigonométrica. Vamos lá, então. Então, vamos desenhar aqui o círculo, né? Desenhar aqui o círculo trigonométrico. Aqui é o círculo trigonométrico. Esse aqui tem raio 1, então ele tem raio unitário. Aqui, ó. Então, aqui está o eixo X. O eixo X. E agora eu vou colocar a tangente. A tangente está aqui, ó. Então, se esse daqui, eu vou pegar um dado ângulo aqui qualquer. Sai daqui, vai até aqui. Ok, então esse é o ângulo θ. Lembrando que isso aqui tem raio 1, que é ponto zero, isso aqui tem raio 1, né? Tem raio unitário. Então, ou melhor, vou fazer assim, ó. Esse tamanho aqui até aqui, ó, tem tamanho 1, tamanho 1. Então, quem é o meu ângulo? Então, assim, então seno, quem que é o seno? O seno, então o seno é essa altura aqui, ó, o seno, ó. O seno é essa altura aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, esse é o seno de θ. Deixa eu fazer assim, meu zoom aqui. Então, esse cara aqui é o meu seno de θ. Esse cara aqui é o seno de θ. Quem que é isso? Esse comprimento aqui. Esse comprimento aqui é a definição de ângulo, né? Então, qual é a definição de ângulo? O arco. O que é o arco? O arco é esse tamanho aqui, dividido pelo raio. Como o raio é 1, então esse cara aqui, ó, vale θ. Então, esse arco aqui, ó, esse arco aqui que tá aqui, ó, tá vendo? Esse arco que tá aqui vale quanto? Vale θ. Por quê? Porque a definição, né? O arco sobre o raio, isso daqui é o ângulo. Mas como o raio é 1, então isso aqui fica valendo 1. Porque o raio é 1, né? Então, o raio é unitário, isso aqui, então esse comprimento aqui é o próprio ângulo em radiano. E quem que é essa altura aqui, ó? Essa altura aqui, ó. Essa altura que sai daqui e vem até aqui. Quem que é essa altura aqui, ó? Essa altura aqui, quem que é? Olha só, ó. Se eu pegar, então, olha só. Se eu olhar esse triângulo retângulo aqui, esse tamanho aqui é o tamanho 1, né? Esse tamanho aqui é o tamanho 1. Então, se eu pegar essa altura H aqui, ó, e dividir por 1, que vai dar a tangente do ângulo. Então, a tangente do ângulo, que aqui é tamanho 1. Então, para esse triângulo retângulo vermelho aqui, então, a tangente do ângulo é H sobre 1, então é a própria H. Então, essa altura aqui é a própria tangente do ângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, tangente de θ. Tangente de θ. Então, essa altura aqui é a tangente de θ. Pronto, terminei meu desenho, terminei o que eu queria. Agora, vamos olhar na figura. O que a gente conclui? Ó, que o ângulo ele é maior do que o seno de θ. A primeira coisa que a gente conclui é isso. Observa, ó, esse ângulo aqui, isso no primeiro quadrante. Né? Primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Por quê? Porque bem, isso daqui vai ser sempre verdade, na realidade, né? Não vai fazer diferença. Nem precisava falar do primeiro quadrante. É porque
No segundo, eu vou precisar falar disso, porque vai inverter. Eu vou deixar no primeiro quadro. Essa relação que vai ser sempre verdade. Então, eu tenho aqui, ó, tangente θ, que é esse comprimento aqui, vai ser maior que seno de θ. Então, essa primeira relação que eu tiro comparando esse com esse. Agora, eu vou comparar esse daqui com esse. E eu vou comparar esse cara com esse. Então, o que eu tenho? Eu tenho que tangente agora de θ, isso aqui vale quanto? É maior que θ. Então, eu tenho essa segunda comparação aí. Ok? Então, isso daqui eu posso escrever o seguinte: se eu dividir tudo por θ, né, agora estou mostrando o primeiro quadrante, o θ é positivo, o primeiro quadrante, na realidade, bem, vou deixar assim porque se eu for pensar no quarto quadrante, aí eu não precisaria fazer isso, eu estou considerando que o θ vai entre 0 e π, portanto está no primeiro, tá no primeiro quadrante, a ideia é mais ou menos essa, né? Porque se tivesse no quarto quadrante aqui para baixo, no ângulo negativo, aí o sinal ia estar invertendo os dois lados. Então, eu vou mostrar como o θ está no primeiro quadrante mesmo, só para facilitar na questão da desigualdade, primeiro quadrante mesmo. Mas isso daqui é irrelevante. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho se eu não considerar no primeiro quadrante. Mas não faz diferença. Então, o que acontece? Então, se eu passar dividindo, então, como o θ está no primeiro quadrante, ele é positivo. Então, fica assim, ó, seno. Então, eu passo o θ dividindo, fica assim, ó, seno de θ sobre θ. Isso aqui é menor que 1. Ok? Agora, eu tenho o seguinte. O que essa relação tem? Essa relação eu posso escrever assim, ó. Seno de θ sobre cosseno de θ. Isso aqui é maior do que θ. Então, isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever, eu faço o cosseno dividindo, o θ dividindo. O θ dividindo, o cosseno multiplicando, então fica assim. Seno de θ sobre θ, isso daqui é maior do que cosseno de θ. Então, olha só como fica essa relação. Então, eu vou juntar as duas. Se eu juntar essas duas, fica assim, ó. Cosseno de θ é o menor deles, depois vem seno de θ, sobre θ, e depois vem o 1. Ok? Então eu tenho essa desigualdade aqui, ó. Olha que desigualdade fantástica. Essa desigualdade aqui, ó. Com essa desigualdade aqui. Essa desigualdade aqui me permite eu fazer o seguinte, ó. Vamos aplicar agora o limite. O delta θ é zero, não está indo a zero, então eu vou colocar esse θ aqui indo a zero. Então eu vou fazer esse limite de θ indo a zero. Então se eu fizer o limite, eu vou fazer o limite de θ indo a zero, de cosseno de θ, isso aqui eu sei que vai ter que ser o quê? Quando eu aplico o limite, pode ser que seja um valor de aderência, ou seja, seja um valor limite, né? Então, no limite pode ser que esse cara, ou seja, quando o θ converge a zero, esse cara vai convergir a 1. Então, vai ter no lugar da igualdade, da desigualdade, vou passar estrita, vou só passar por uma desigualdade. Então, no limite, ele perde essa propriedade de desigualdade, fica uma desigualdade, ele perde a propriedade de desigualdade estrita e fica com esse tipo de desigualdade. Por quê? Porque pode ser que esse cosseno se aproxima tanto que vai dar uma igualdade. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Ó. Por quê? Porque o 1 não vai alterar e esse cara, quando o θ vai a 0, vai a 1. Então vai ter exatamente isso. Então, ó, então vai ficar assim, ó, limite, esse cara, de cosseno de θ indo a zero, vai ser limite de quem? De θ indo a zero de quem? De seno de θ sobre θ, que vai ser menor ou igual a limite de θ indo a zero, de 1. Mas que é 1, né? Zero, de 1. Então, esse cara fica quanto? Então, observa, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Esse limite aqui, cosseno de... Isso daqui vai dar cosseno de zero. Então, vai dar 1. E esse daqui é o próprio 1. Então, o que eu tenho? Eu tenho, então, portanto, aqui o limite de θ indo a zero, tendendo a zero, de seno de θ sobre θ, ele é menor ou igual a 1 e ele é maior ou igual a 1 e é menor ou igual a 1. Ué, se ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1, então ele é igual a 1. Então, esse limite, que eu concluo aqui, esse limite de θ tendendo a zero, de seno de θ sobre θ, isso daqui vale 1.
Olha que resultado lindo, 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 lindo esse resultado. E é essa expressão que a gente precisa para fechar, a parte de derivada de função trigonométrica. Então, olha só que legal esse limite. Esse limite não sai de uma manipulação de polinômio, ele sai do entendimento da propriedade de ângulo e da propriedade de função trigonométrica, função tangente. Então, ou seja, sabendo isso daí, você consegue derivar esse limite. Então, esse limite é um limite muito especial porque ele sai de propriedade geométrica, ele não sai de uma propriedade algébrica. E aí, portanto, ó, quanto vai dar isso daqui? Então, isso daqui, ó, esse cara aqui, eu lembro, eu até esqueci, né? Limite de delta θ tendendo a zero, né? Então, esses limites todos aqui ficaram quanto? Ó? Então, tudo ficou, ó, então esse limite aqui, então eu vou agora colocar a derivada aqui, ó. Então, cadê a derivada do cosseno? Deixa eu colocar aqui. Então, esse cara aqui, ó, eu já sei que vale 1. E esse daqui, ó, também que eu separei, ó, também vale 1. Então, ficou o quê? Então, se eu somar isso daqui me dá o quê? Ó? Então, colocando aqui em destaque, esse cara me vale quanto? Então, isso daqui vai me dar menos seno de θ, ok? E esse cara aqui me dá quanto? Me dá cosseno de θ. Ok? Então, olha só que resultado legal isso, né? Então, vamos sumarizar isso daqui. Fica assim, ó. Sumarizar isso aqui da seguinte forma. Então, com esse resultado, fica assim. A derivada do seno de θ em relação a θ, isso daqui vale o cosseno. E a derivada do cosseno de θ em relação a θ, isso daqui vai dar quanto? Menos seno. Observe que esse cara aqui, ó, que o cosseno de θ é nada mais que o seno de θ mais 90 graus. E o menos seno de θ é nada mais que o cosseno de θ mais 90 graus. Então, olha só, ou seja, então derivar para a função seno e cosseno é somar 90 graus. Eu somo 90 graus e estou derivando. Olha só que legal. Professor, então quer dizer assim, se eu derivar uma vez, vai dar cosseno. Aí se eu derivar o cosseno de novo, vai dar o seno. Então imagina só, eu quero fazer, por exemplo, calcular a derivada segunda. Com essa propriedade aqui, por exemplo, eu quero calcular a derivada segunda, né? Derivada segunda de seno de θ em relação a θ. Vou derivar duas vezes. Então, a primeira vez eu derivo, vai dar o cosseno. Quando eu derivo de novo, vai dar menos o seno. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos seno de θ. Mas o que é o seno de θ? Eu somar, primeiro, a derivada primeira somou 90 graus, a derivada segunda somou mais 90 graus. Então, vai ser seno de θ mais π, que é 180 graus. O seno de θ mais 180 graus é menos isso. O seno de menos θ. Mesma coisa o cosseno. Derivada segunda do cosseno, θ em relação a θ, volta nele mesmo e vai dar menos cosseno de θ. Que vai ser nada mais que cosseno de θ mais π. Então, ou seja, toda vez que eu derivo, eu somo 90 graus, somo 90, 90, 90, e aí vai somando. Se eu derivar 10 vezes, vou somando 10 vezes 90 graus. Ok? Então, é isso. Mas, talvez, assim, do ponto de vista prático, o que é interessante saber? Saber essas duas. Saber essa daqui e também esse resultado. Ou seja, muito interessante isso daqui. Esse é o interessante, o resultado dessa lousa é isso. E, então, com isso, a gente fecha o resultado dessa lousa aqui. E vamos lá, então. Eu tenho o seguinte, ó. Vamos agora fazer uma conta, né? Fazer a conta do que a gente, por nossa proposta. Nossa proposta era o seguinte. A proposta era calcular esse cara aqui, ó. A proposta era, ó. Quero calcular isso daqui, ó. Derivada de R em relação a θ. O que é R? R é nada mais que R
Derivada em relação a θ de quem? De cosseno de θ, seno de θ. Ué, vai ser derivada, então vai ser derivada do cosseno menos o seno. E derivada do seno vai dar o cosseno. Pronto, deu isso. Agora, vamos lá então. Então, deu esse vetor aí. E agora a derivada de segunda. Derivada segunda, ué, derivada segunda vai dar o quê? Derivada segunda, isso daqui. E me dá quanto? Então, me dá R. Derivada segunda do cosseno vai dar menos o cosseno, vai dar ele mesmo, só que negativo, então menos o cosseno. E a derivada segunda do seno vai dar menos ele também, né? Seno de θ. Então, isso daqui está valendo menos R. Ok? E esse cara aqui está valendo, olha só que interessante. Quem é esse vetor aqui, ó? Olha só, quem é esse vetor aqui? Vamos ver. Vou pegar esse vetor aqui, ó, e vou fazer o seguinte, R vezes dr dθ. Ué, isso aqui vai me dar R ao quadrado, vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? R ao quadrado, cosseno de θ, seno de θ, produto escalar com quem? Com menos seno de θ, cosseno de θ. Isso aqui me dá quanto? Ó? Isso aqui vai me dar R ao quadrado, aí esse com esse vai dar menos seno de θ, cosseno de θ, mais seno de θ, cosseno de θ. Mas o que é isso? Daqui vale zero. Ou seja, se vale zero, significa que o dr dt ele é perpendicular, ele é ortogonal. É ortogonal, perpendicular, ortogonal a R. Ok? Ele é perpendicular, ortogonal a R. Então, olha só que legal esse resultado. Então, como que fica isso? Aqui fica da seguinte forma, ó. Então, a minha aceleração estava assim, ó. Derivada segunda de R em relação a dθ vezes a velocidade angular ao quadrado, mais dr dθ vezes a velocidade angular, a aceleração angular. Então, esse cara aqui ficou quem? Esse cara aqui ficou assim, né? dr dθ, ficou nada mais que R menos seno de θ, cosseno de θ. Então, tá aqui. Então, vamos fazer um círculo aqui só para desenhar, né? Tá aqui o círculo. Tá aqui o meu vetor R. O vetor R está aqui, ó. O vetor R. Esse é o vetor R. E quem que é o vetor dr dθ? Está aqui, ó. Está nessa direção aqui, ó. Pronto, tá aqui. Esse é o vetor. Aqui, ó. dr dθ. Esse é o vetor dr dθ. Ok? Então, ele está em qual direção? Ele está aqui, ó, saindo. Está nessa direção aqui, ó. Está indo para lá, ó. Esse é o vetor. Então, a aceleração deu isso e a velocidade deu quanto? A velocidade ficou assim, ó. dr dθ vezes a velocidade angular. Então, se eu chamar esse vetor aqui, eu vou chamar esse vetor aqui de dr dθ, eu vou denominar ele, ou melhor, eu vou denominar esse vetor aqui, ó, denominar esse vetor aqui. Eu vou chamar assim, ó, cosseno θ, é um vetor unitário esse daqui agora, hein? Por isso eu coloquei chapéu, seno θ, vou chamar do versor R. E agora eu vou chamar de θ, vai ser a derivada dele, que vai ser o seguinte, ó, menos seno θ, cosseno θ. Então, quem que é esse vetor θ? Então, o R aqui, vetor, é esse cara aqui, ó. Esse daqui, ó, é o vetorzinho VR. E esse cara aqui, nessa direção aqui, ó, é o meu versorzinho de θ. Então, são dois vetores perpendiculares entre si. Um está na direção 1 para lá, outro na direção 1 para cá. E olha só que legal, né? Porque quando
esse vetor varia, ó, dá uma olhada. Por que deu perpendicular? Ó? Porque uma variação, uma variação pequenininha estaria aqui, ó, uma variação bem infinitesimal aqui estaria aqui, ó. Se o meu R varia em função de θ, ó, então o θ, uma variação pequenininha, daria aqui assim, ó, era bem aqui, ó. E é importante essa diferença entre esse vetor aqui, que está aqui parado, com esse daqui, vai dar um vetor nessa direção. Por isso que a derivada deu um vetor dessa forma. Ou seja, quando o módulo do vetor é constante, a derivada dele vai dar perpendicular a ele. É isso. E daqui a pouco eu pego e mostro essa propriedade. Então, como que fica? Fica assim, ó. Então, o meu V vai ser θ vezes ômega. Θ vezes ômega, isso daqui é chamado de velocidade tangencial. Tangencial. Eu errei o negócio aqui. Desculpa. O dr, com essa nomenclatura aqui, ó, o meu dr de θ é nada mais que R vezes θ. Então, aqui faltou um R aqui, ó. Um R aqui. Ou seja, quem é o módulo da velocidade tangencial? Aí isso daqui eu vou chamar de velocidade tangencial. Então, o módulo da velocidade tangencial é nada mais que o módulo desse cara, que é 1 vezes o módulo desse, que vai dar, então, ômega R. Então, olha só, a gente acaba recuperando aquela fórmula do segundo grau. Ou seja, a velocidade tangencial vale a velocidade angular vezes o raio. Agora, vamos lá agora para a aceleração. A aceleração está assim, ó. Então, a aceleração está valendo quem? Então, ó, quando eu derivei aqui, ó, essa derivada segunda deu o mesmo cara. Então, deu quem? Deu menos R versor R ômega ao quadrado. Deu isso daqui. Então, esse resultado vale isso, ó. Então, esse resultado está aqui. Porque esse resultado aqui, ó, é exatamente quando eu derivar a segunda vez, né? Quando eu derivo a segunda vez, daí vai dar menos R. Então, só escrever isso aqui, né? A derivada de R em relação a dθ2 equivale menos R versor, que vale menos R, ou menos R vetor, que vale menos R vezes R versor. Então, tá aqui. Então, essa é uma das partes. A segunda parte vai ser essa daqui, ó. Quem que é isso daqui? Vai ser o meu θ mais θ alfa. Então, o que eu vou ter aqui? Então, eu vou ter duas partes, ó. Eu vou ter essa parte aqui, que é uma aceleração que está apontada para o centro. Então, olha, observa, ó, essa aceleração aqui, ó, está apontada para o centro. Então, ela está apontada aqui para o centro, ó. Essa aceleração aqui, nós chamamos de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. E essa daqui está na direção tangencial. Então, como que eu vou chamar essa aceleração? Ué, se ela está na direção tangencial, então eu vou chamar isso daqui de aceleração tangencial. Tangencial. Pronto, ficaram esses dois tipos de aceleração. A aceleração centrípeta, quanto vale a aceleração, o modo da aceleração centrípeta? Então, eu vou colocar assim, vai ser a aceleração centrípeta. Então, isso aqui vai ficar, então, meu A vale a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. E aí, quanto vale o módulo da aceleração centrípeta? O módulo da aceleração centrípeta vale R ômega ao quadrado. Mas quanto vale a velocidade tangencial? A velocidade tangencial vale ômega R. Então, isso aqui eu vou escrever assim, como sendo V tangencial ao quadrado sobre R. Então, olha só. Então, a aceleração centrípeta vale R ômega ao quadrado, que é equivalente a V quadrado sobre R. Lembrando que isso aqui é o módulo, lembrando que eu vou chamar isso aqui de V, que é a velocidade, V, que é a velocidade tangencial. Velocidade, o módulo da velocidade tangencial. Não, já está escrito aqui em cima, não precisa escrever de novo. Aqui. Tá aí. E com isso a gente termina toda a nossa parte algébrica da nossa matéria agora. E aí, o próximo passo, a gente está fazendo conta com isso, falando de velocidade relativa, falando quando o ângulo está variando linearmente, ou seja, o ângulo está variando com velocidade constante, como vai ser? E se o ângulo estiver variando com velocidade, com aceleração constante, como que vai ser? Ou seja, então, vamos tentar estar estudando esses movimentos aí, e a gente vai entender essas dinâmicas.
Lembrando, agora então a gente fecha nossa teoria, né, com isso, né, dessa parte da cinemática, e que a gente acabou abordando a função trigonométrica, a parte de translação, a parte de rotação, e vai faltar mais um elemento. Na verdade, falta mais um elemento teórico, que é para falar o meu vetor velocidade angular. Isso daí vai ficar para a próxima aula, então, para falar sobre esse vetor velocidade angular e a relação desse vetor com o produto vetorial. Então, isso daí vai ficar para a próxima aula, e eu paro por aqui nossa aula, então, e se vocês quiserem, vocês podem estar revendo essa aula à vontade aí no YouTube, e eu vou estar deixando gravado para vocês assistirem hoje ela, tá bom? Então, por hoje é só, e sábado eu pego e volto então com vocês para a gente estar revendo um pouco mais sobre essa questão da velocidade, do vetor velocidade angular. Porque aqui, ó, minha velocidade angular, que foi meu ômega, eu defini ela, minha velocidade angular, eu defini assim, né, ó, como sendo um escalar. Isso eu chamo de velocidade angular. Mas não é possível, será, definir um vetor velocidade angular? Então nós vamos ver que é possível sim definir isso, e a gente vai estar definindo isso na próxima aula que eu vou estar fazendo sábado com vocês. Ok? Então, por hoje é só, gente. Boa aula para vocês aí. Espero que vocês assistam o vídeo. Um grande abraço. Até mais.